O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Chegamos ao ponto alto da carta aos Hebreus, em sua reflexão a respeito da fé. Aqui está, sem sombra de dúvida, uma das expressões mais sinceras e densas a respeito da fé. A fé é o fundamento, uma antecipação daquilo que se espera e a prova das realidades que não se veem. Sim, de fato, quem tem fé tem os seus pés apoiados sobre uma realidade sólida e pode antecipar já de imediato aquilo que ainda espera. A fé é uma antecipação do céu em nós, tanto quanto também é uma convicção profunda a respeito daquilo que nós não podemos ver. E, de fato, pobres somos nós, se imaginamos que o fundamento da nossa vida está somente naquilo que nós podemos ver e tocar. Talvez esta seja a grande tragédia do nosso tempo, não é? Nós temos dificuldade de compreender aquilo que é essencial, que não pode ser mensurado, que não tem valor, que não está submetido ao supermercado. Mas em não sendo aquilo que pode ser alcançado pelos olhos deste mundo, ilumina os olhos do nosso coração. Assim como vai lembrar o apóstolo Paulo no início da carta aos Efésios, com um desejo profundo, uma oração que aqui repito neste nosso momento de meditação da palavra de Deus. Oxalá seja iluminado o olhar do vosso coração, para que conheçais a esperança a que sois chamados, a riqueza da glória, herança que Deus promete àqueles que nele esperam. E a grandeza do poder de Deus, força agindo em favor daqueles que creem. Esta esperança viva, esta riqueza da glória, a consciência e a experiência profunda da força de Deus só pode ser concedida a quem tem fé. Vamos a Gilberto, viu? Gil, anda com fé, eu vou. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. É a respeito disso que fala a carta aos Hebreus. Nós falhamos por nossa humilde condição, pelos limites próprios da nossa carne, do nosso pensamento. A nossa maneira de ver as coisas é limitada, como vai lembrar o apóstolo das gentes. Quando nós julgamos conhecer alguma coisa, ainda não conhecemos como é necessário conhecer. E é a fé que nos desperta deste delírio. Delírio, todos nós podemos estar submetidos a este delírio, de imaginar que já sabemos tudo a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito da política, e somos os mais cegos de todos os homens. A fé então nos desperta, faz cair do nosso olhar a escama, assim como fez cair do apóstolo Paulo, e nos arrebata. É a fé, inclusive, que nos ajuda a perceber que na experiência da vida de cada um de nós, que é um mar revolto, está Deus conosco, íntimo de nós, próximo de nós, como nós acabamos de cantar no Salmo, não é? O Senhor Deus é aquele que visitou o seu povo. Baruch, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque é um Deus que visita e que liberta. Tenhamos nós esta consciência,
porque todos nós experimentamos, não raro, tempestades. A nossa vida, nosso casamento, nossas atividades, nossos desejos se tornam mares revoltos e nós às vezes desconfiamos de que Cristo está dormindo. Não é que Ele esteja dormindo, está usando de paciência, está conosco, sustentando-nos com a sua graça, porque não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Às vezes o sono de Deus, a sua paciência, a sua longanimidade, como vai lembrar Pedro em uma de suas cartas, é para que nós alcancemos a salvação. É isto, né? Neste tempo em que Deus parece dormir, é que nós temos que ser perseverantes e alcançar a fé. É uma delicadeza da parte da liturgia de hoje. Estamos celebrando Santo Tomás de Aquino e a sua memória. Santo Tomás de Aquino tinha medo de tempestade. Olha que coisa interessante, né? Um homem de grande ciência, mas que padecia daquele que eu diria que é o afeto mais próprio da nossa condição humana. O medo de sermos aniquilados, de deixarmos de existir, o medo de que a nossa casa esteja em ruína e de que aqueles nossos planos, que têm um pouco de sonho e um pouco de vaidade a respeito da nossa família, desmoronem e sejam levados por tempestades. Quando nós experimentarmos o medo diante desta tempestade da vida, de que tudo aquilo que nós imaginamos que é tão seguro possa ser levado por uma enchente, é preciso fé. É preciso fé naquele que aparentemente está dormindo, mas não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. E no tempo oportuno irá pronunciar a sua palavra. Palavra de salvação, palavra de restauração, e poderá dizer: silêncio, cala-te. Este é o modo que o Evangelho Marcos tem, dentro da sua pedagogia e da sua didática, que não tem tantas palavras e reflexões profundas como tem o Evangelho de João. Marcos é muito preciso. Ele dá a conhecer quem é Cristo através dos seus gestos. Quando diz que ele tem uma palavra que é capaz de silenciar o vento e silenciar a arrogância do mar, ele está nos comunicando com o Antigo Testamento. Vamos lá ao livro de Jó. Quando Deus, em diálogo com Jó, diz: não fui eu que pus fim à arrogância do mar na praia, dizendo: até aqui chega o fragor de suas águas, daqui não passarás. Tanto quanto também conseguimos compreender no livro do Gênesis que é a palavra de Deus pronunciada sobre a escuridão, pronunciada sobre as águas, que produz vida, não é? Portanto, aquele Deus que falou na criação do mundo, aquele Deus que falou pelos profetas, fala agora, nestes tempos que são os últimos, através de Jesus Cristo. Portanto, esta é a maneira que o evangelista Marcos tem de dizer, e isto vai se tornando cada vez mais claro ao longo do Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho, o Santo de Deus, enviado para realizar de modo pleno a obra de nossa salvação. Esta pergunta, que vai sendo progressivamente repetida no Evangelho, quem é este? Quem é este? Quem é este? Será de alguma forma respondida quando o centurião transpassar o lado de nosso Senhor Jesus Cristo, e quando naquele lado fizer jorrar sangue e água, ele dirá: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas vamos à carta aos Hebreus. Se estamos falando de fé, é preciso que compreendamos que a fé tem a ver também com perseverança. Perseverança quando tudo parece desmentir aquilo que nos prometeu aquele Deus que é capaz de falar. E a carta aos Hebreus, então, coloca diante dos nossos olhos o grande testemunho do pai da fé, Abraão, aquele que, por primeiro, inicia este movimento na história de Israel, na história de todos nós que cremos, de esperar em Deus e esperar em suas promessas. E se estivermos atentos, se estava desanuviado o olhar de nosso coração, podemos perceber aqui algo que é importante para a nossa vida espiritual. Abraão vive uma erradicação profunda de si mesmo e daquilo que possuía. Quer dizer, ele mesmo vai compreendendo que a fé exige de nós uma renúncia daquilo que às vezes nós julgamos como mais pessoal, mais íntimo, mais irrenunciável,
Porque, em sendo a fé uma abertura para o reconhecimento de Deus, Deus só pode doar-se àqueles que o reconhecem. Portanto, as dificuldades da vida e as angústias que todos nós experimentamos são uma oportunidade de vermos a nós de uma maneira mais adequada e de vermos a Deus. E assim aprenderemos aquilo que aprendeu Abraão. Aprenderemos a viver suficientemente de Deus, suficientemente de sua palavra, porque de fato a nossa tendência é nos segurarmos nas coisas deste mundo, naquilo que garante segurança à nossa vivência aqui. E Abraão vai experimentando continuamente um despojamento de si, um despojamento dos seus sonhos. E isto está particularmente demarcado em sua história de espera do cumprimento da promessa de Deus, sobretudo em 2 momentos. E é a respeito disto que fala a carta aos Hebreus. Em primeiro, é quando ele tem a dor de uma mulher que não pode parir. Esta é a grande maldição do Antigo Testamento, porque Deus é o Deus da vida e que nos fez para a vida. Ele é amigo da vida, como lembra o livro da sabedoria no capítulo 11. Portanto, cada vez que se manifesta a morte, cada vez que se manifesta a esterilidade, nós estamos diante de algo que está em disputa com Deus e que, portanto, significa uma desgraça, uma ausência da graça, porque a grande graça que Deus concede, na perspectiva do Antigo Testamento, é a graça da fecundidade. Esta é a primeira dor, a primeira renúncia pessoal que Abraão deve fazer. Quando tudo diz o contrário, ele velho, a esposa estéril, ele tem que esperar na realização das promessas de Deus. E também Abraão experimenta um segundo teste, onde ele tem que abrir mão de suas humanas seguranças para poder reconhecer o Deus que somente quando é reconhecido e visto, para além dos nossos caprichos, é capaz de doar-se como o dom da nossa salvação. O segundo teste a que é submetido a Abraão é o teste de ter que entregar Isaque. Isaque, como lembra a própria carta aos Hebreus, era o depositário da promessa. Abraão poderia ter que se apegado aos dons de Deus e esquecido-se do Deus dos dons. Esse é o risco. Poderia ter que se apegado aos dons de Deus e ter que se esquecido dos Deus dos dons, assim como nós não raro fazemos. Nós nos apegamos a pequenas coisas que até são boas, até são razoáveis, mas quando se tornam um fim em si mesmo, nos levam a nos esquecermos de Deus, e isto pode envenenar a fé. Abraão então faz o movimento do despojamento, entrega o filho, acreditando que Deus é capaz de realizar sempre e em toda parte aquilo que é melhor para nós. E, portanto, faz uma experiência vivencial do amor de Deus. Destaquemos isso, hein? É porque Santo Tomás de Aquino, cuja memória hoje celebramos, nos ajuda a entender. Primeiro, a fé não se opõe à razão. É lógico que a fé não pode contradizer a razão. De fato, é verdade. A fé não pode contradizer a razão por uma questão muito simples, porque Deus é o autor da fé e da razão. Portanto, ele não pode entrar em contradição com as suas obras. No entanto, se a fé não pode contradizer a razão também deve deixar-se alargar pela fé. A razão também tem que compreender que há determinadas realidades que escapam ao seu limite de entendimento. Portanto, deve deixar arrebatar-se, ser atravessada e ser superada pela fé. Este é o grande ensinamento de Santo Tomás de Aquino e que se verifica também na leitura que nós acabamos de escutar. Tomás de Aquino também compreende a fé como uma isca da eternidade. Quer dizer, é uma incipiente, muito pequenininha, uma sementinha da vida eterna em nós, que vai crescendo e vai se desabrochando na caridade, no amor, na esperança e, sobretudo, na perseverança, como Abraão. É por isso, então, que a carta aos Hebreus está nesses dias nos ajudando a comparecer nesta aventura, que foi a aventura de Abraão, de Tomás de Aquino e que é também a nossa. Vamos a Abraão mais uma vez. Em primeiro lugar, deixar-nos olhar por Deus e que Ele se envolva com nossas dores e com nossas causas. Se formos lá a Isaías 51, ecoando este momento tão dramático da vida de Abraão, ferido de morte, de Sara, lá está dito: Eu, o Senhor,
Eu, o Senhor, olhei para Sara quando ela estava só. Eu a abençoei e a multipliquei. É isto. Temos que nos deixar olhar por Deus, mesmo quando estamos feridos de morte, mesmo em tempestades, porque Ele vê a nossa solidão, porque Ele quis estar conosco, Ele quis cumprir as suas promessas e irá realizar em nossa vida aquilo que realizou na vida de Abraão, o nosso pai. Porque Ele é o Deus que fala, o Deus que promete e o Deus que cumpre. Deixe-se olhar por Deus na sua solidão. E todos experimentamos aridezes, solidões e esterilidades. Tomemos consciência disso. E em segundo lugar, vamos nos abrir a esta compreensão de que a fé é o início da vida eterna em nós e que tem que se desenvolver. A fé precisa ser alimentada com momentos de oração. A fé precisa ser alimentada com a graça de Deus. A fé precisa ser alimentada com o exemplo de Nossa Senhora, aquela que guardava em seu coração as palavras e os fatos, a Virgem que soube ser obediente à palavra de Deus e por isso transformada por ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.